Graça e paz, amados de Cristo. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Irmão Ziel, canal Evangelho Sem Máscaras. Assunto muito importante. Nós vamos falar por que as seitas adotam doutrinas apócrifas. Os irmãos sabem que eu fui da ICM 22 anos e a ICM é uma das seitas que nela existe doutrinas apócrifas. Então vamos falar um pouquinho disso e é muito importante para que você aprenda até para se defender quando alguém vier querer lhe convencer que a doutrina de uma seita é correta, é coerente e deve ser seguida. Antes de entrar no assunto, eu peço seu apoio, se inscrevendo no canal, comentando, dando seu joinha, compartilhando com alguém que você ama, que precisa de ouvir esta mensagem. E também você que não é inscrito, se não conhece o nosso trabalho, assista o vídeo todinho e entendendo que nós estamos trabalhando para o enriquecimento do reino de Deus, se inscreva, nos ajude. Estamos chegando a 40 mil inscritos, o seu apoio é muito importante. Vamos lá, meus irmãos, o que é uma doutrina apócrifa? A palavra apócrifa vem do original grego, que está mais ligado àquilo que está escondido, aquilo que não é conhecido. Mas é um termo usado para definir doutrinas ou livros que não são considerados oficialmente canônicos, isso dentro da cultura cristã. Para entendermos, irmãos, muitas pessoas não entendem ou não sabem como que a Bíblia chegou até nós. Há pessoas que acham que a Bíblia é um livro que foram igual as primeiras pedras de Moisés, né, que Deus escreveu nelas e deu para o homem ali um livro formado. Não é isso. A Bíblia é um conjunto, né, vamos falar aqui do Novo Testamento. O Velho Testamento, caiu ali um objeto ali. O Velho Testamento é um conjunto de livros judaicos, né? Então toda uma cultura judaica que definiu o que eram canônicos para aquele povo e nós adotamos como sendo a velha aliança. E o Novo Testamento, ele é um conjunto de escritos que foram lidos nos 3 primeiros séculos da igreja, ou quase nos 4 primeiros séculos da igreja. Eles eram livros ou cartas que eram lidas aos irmãos. Os apóstolos escreviam um livro, como por exemplo os evangelhos, ou escreviam uma carta, e aquela carta começava a rodar as igrejas e elas eram copiadas, não existia sistema impresso, elas eram copiadas à mão e elas eram lidas nas igrejas. O que se percebeu já bem no início, e Paulo vai escrever sobre isso lá já no primeiro século, eu vou ler para os irmãos aqui o que Paulo escreve aos Gálatas. No primeiro capítulo ele escreve assim: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que nos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Irmãos, essa passagem de Gálatas, ela é maravilhosa. Ela é escrita aí no primeiro século. E ela foi um dos textos que ajudou a entender aos chamados pais da igreja, isso lá no quarto século, que precisava se fechar um grupo de livros que fosse a base do cristianismo. E ali algumas regras foram definidas, dentre elas, homens que tiveram caminhado com Jesus, ou pelo menos caminhado com algum apóstolo de Jesus. Exemplos disso nós vamos ver Marcos e Lucas. Eles não eram apóstolos de Jesus, mas andaram com apóstolos de Jesus. E depois Paulo, que não andou, né, no ministério terreno de Jesus, mas que viu Jesus numa revelação e foi confirmado pelos apóstolos como um apóstolo de Cristo. Então ficou definido que os livros que deveriam constar no que nós chamamos Novo Testamento, a Nova Aliança, deveriam ser livros
que tivessem essas características. E eles definiram, então, um conjunto de 27 livros, constando 4 evangelhos e as cartas de Paulo e as cartas universais e o livro de Apocalipse. Isso aconteceu no final do 4º século, aproximadamente. Qual era a preocupação? A preocupação era justamente o que Paulo falou. Muitas ideias novas estavam surgindo para dizer, olha, isso aqui também é ensinamento de Cristo. Cristo já havia passado, as revelações apostólicas já haviam passado, mas surgiam pessoas como os gnósticos e os arianos e os montanistas no 2º século e os marcionistas. Eram muitos grupos que surgiam e queriam trazer doutrinas para ser inseridas no corpo de ensino da igreja. Então definiram que precisava fechar o cano para que isso não acontecesse. E assim foi fechado, no 4º século. Final de 4º século. A partir daí, irmãos, a Bíblia ela se tornou imutável. Nós vemos aí um milênio de história da igreja, né, do ano do 5º, 6º século até a Reforma. A igreja romana ela controlou a história da Bíblia, a posse da Bíblia, a leitura da Bíblia, mas ela não mudou a Bíblia. Isso foi provado recentemente, principalmente depois, né, dos achados de manuscritos aí, datados do 2º século. Quando foram conferir, havia algumas variações pequeniníssimas, apenas de palavras, mas a Bíblia estava uma cópia do original. Então, a Bíblia que nós temos hoje, apesar de não termos uma cópia do original, ela é muito próxima da original, isso baseado em pequenos manuscritos encontrados e conferidos com o original, com o que está hoje. Dito isso, o título do vídeo é Por que então seitas religiosas adotam doutrinas apócrifas? Eu não conheço, meus irmãos, nenhuma seita religiosa, nem adventista, como os ensinos da Ellen White, adotam um livro extra-bíblico que falam, esse aqui tem o mesmo peso da Bíblia, pelo menos na teoria. Nenhuma seita faz isso. Se você conversar com um adventista do 7º dia, ele vai dizer, não, os ensinamentos da Ellen White são inspirados por Deus, mas não estão no mesmo nível da Bíblia. Mas na prática, o que nós vemos as seitas fazer é justamente isso. A ICM, por exemplo, né, muitos irmãos que acompanham o canal foram da ICM ou são da ICM. O que a ICM faz? Ela declara que só a Bíblia é uma fonte de regra. Os 27 livros do Novo Testamento, né, e os 39 do Velho Testamento. São 66 livros. Mas, na prática, ela adota ensinos extra-bíblicos. E eles dizem o seguinte, não está na Bíblia, mas Deus revelou para esta obra. É assim que eles dizem. Não está na Bíblia, mas Deus revelou. O que é isso? Ensinos apócrifos. Meus irmãos, na verdade, isso vem acontecendo desde os primórdios. Nós vamos ver a igreja romana, por exemplo, ela não adulterou a Bíblia, mas ela adotou como fonte de ensino, de doutrina para a igreja, as tradições, né, os dogmas, por exemplo, a Assunção de Maria, a virgindade perpétua de Maria, o nascimento imaculado de Maria. São dogmas, são histórias, são lendas que ela adota porque não tem base bíblica. Não foi falado pelos apóstolos, não foi falado pelos pais da igreja, né, os primeiros ali, não foi falado por aqueles que acompanharam a Jesus ou os apóstolos. Mas eles adotam porque são fontes extra-bíblicas, são fontes apócrifas, fontes que não foram consideradas no 4º século como sendo inspiradas por Deus. Mas eles adotam, é uma forma de burlar, vamos dizer assim, não sei se a palavra correta seria essa, mas é uma forma de enganar os seus adeptos. Porque diz assim, a Bíblia é inalterável, é imutável, mas
nós cremos também na tradição, nós cremos nos dogmas. A igreja adventista, por exemplo, ela diz isso. Olha, a Bíblia é a fonte de inspiração, mas nós cremos como doutrina os ensinamentos de Ellen White e seus fundadores. A ICM, a mesma coisa. Nós cremos apenas na Bíblia, mas o Senhor tem revelado coisas novas para esta obra. Doutrinas, por exemplo, como a madrugada. Porque, meus irmãos, a madrugada na ICM não é apenas um culto de oração 6 horas da manhã. É uma doutrina ensinada como meio de graça. Ela é ensinada como meio de graça. É uma doutrina e ela não tem fundamento bíblico. Então, ela é uma doutrina apócrifa. Não haveria nenhum problema, e como não há, qualquer igreja pode ter um culto 6 horas da manhã, 7 horas, meio-dia, desde que não seja ensinado como doutrina. Quando você ensina isso como doutrina, ela se torna uma doutrina apócrifa. E eu me lembro que havia um pastor que ele gostava de dizer assim, o doutor Giudetti diz que a única madrugada que não pode ser mudada de forma alguma, dias e horários, é a madrugada das 6 horas da manhã. Você poderia fazer uma madrugada às 5 horas da manhã por um período, mas a das 6 horas tinha que existir, mesmo orando às 5 horas da manhã. Porque é uma doutrina, de acordo com eles, revelada pelo Espírito Santo para aquela obra. E isso é uma doutrina apócrifa, isso não é bíblico, isso não tem cunho salvífico, apesar que a ICM, para a ICM, ela tem cunho salvífico. Por quê? O que é ensinado? Que as doutrinas da Maranata, ela é ensinada que elas são meios de graça. Você faz madrugada para receber a graça do Senhor. E a salvação é a maior graça. Não é incomum você ver um pastor da ICM pregando, por exemplo, que se você faz um jejum de 0 às 9 horas, que também eles ensinam como sendo doutrina, é uma revelação de Deus, obedecer ao presbitério, as revelações do presbitério, faz parte da sua salvação. Então não é incomum você ver um pastor, o presidente lá gosta muito de falar isso, que se você está fazendo um jejum de 0 às 9 horas, que é obedecendo ao presbitério, e se você quebra o jejum faltando 10 minutos para as 9, e Jesus volta às 9 horas, você não vai subir se Jesus voltar às 9 horas. Você não vai subir. Por quê? Porque você quebrou o jejum. Então, eles ligam as doutrinas apócrifas à salvação. E isso é uma aberração, é uma heresia perigosíssima. Como você vê dentro do adventismo, pastores, que são mais devotos de Ellen White falam abertamente que o cristão que não lê e pratica o que Ellen White ensinou não é cristão. Se não é cristão, não é salvo. Olha bem, meus irmãos, e isso acontece no meio dos mormons, com o livro deles lá, e acontece com todos. Toda seita religiosa, ela adota para si algum ensinamento apócrifo. Ela precisa disso. Por quê? Porque uma das características de seita, presta atenção, irmão, uma das características de seita é ser diferente de todas as outras. Os irmãos vão ver que toda seita religiosa tem doutrina exclusiva. Você vai no Adventismo, você vai na ICM, você vai nos Mormons, você vai no Tabernáculo da Fé, você vai no Testemunho de Jeová, você vai... Todas elas têm ensinamentos que são exclusivos delas. Porque é uma forma de dizer, nós detemos a verdade. Porque o nosso líder, ele tem uma ligação direta com Deus. Por isso que líderes como o presidente da ICM gostam de dizer que tomou café na mesa com Jesus. Por que fazem isso? Para dizer que são homens que são especiais, que têm um contato direto com Deus. Por isso, uma vez que sentam na mesa para tomar café com Jesus, ouve segredos que ninguém mais ouve. E esses segredos são doutrinas que são colocadas dentro das instituições. São doutrinas apócrifas. Mas o que a Bíblia fala disso? Vamos voltar um pouquinho no texto? Paulo fala assim, já estão passando para outro evangelho. Volta aqui, irmãos. Foi nos dado um evangelho que, na sua essência, é um ensinamento suficiente para a salvação do homem. Nós não precisamos de nada mais para ser salvo.
Nós somos salvos pela graça. E a palavra de Deus, ela nos ensina como viver sendo salvos. Por que então novos ensinamentos? Na verdade, Paulo fala aqui, há alguns de vós que querem transformar o evangelho de Cristo. Eu pus aqui em negritos, né, marcado, para que vocês entendam. Gálatas, capítulo 1, confira aí na sua Bíblia. Querem transformar o evangelho de Cristo. Eu preciso ser diferente. A ICM, por exemplo, eles saíram da presbiteriana. Nós precisamos ser diferentes. Pegaram alguma coisa ali, pegaram um bocadinho da católica, pegaram um bocadinho da CCB, pegaram um bocadinho da presbiteriana, inventaram mais algumas coisas, foram na internet copiar alguma coisa, pegaram o clamor do livro do Maxwell White, pegaram a consulta à palavra da CCB, fez uma misturança de heresias, a doutrina da ICM, diferente. Entenderam? E Paulo continua dizendo, mas ainda que nós, Paulo está dizendo, se nós viermos ter com vocês em outro momento e trouxer um evangelho apócrifo, um evangelho que não é esse que já está sendo deixado para vocês, isso Paulo escreve no primeiro século. Apesar de ter sido encardenado, vamos dizer assim, no quarto século, mas no primeiro século ele escreve, ainda que nós, quer dizer, se eu, Paulo, for ter com vocês em outro tempo e trouxer um evangelho que não confere com esse, ou se um anjo do céu, olha aqui, meus irmãos, se um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, eu tive a visão, um anjo, né? Nós vemos que as religiões novas, elas surgem por visões. Nós vamos, o islamismo foi a visão do Miguel, os mormons foi a visão de um anjo, a ICM são visões, um anjo aqui falou que e tal, trouxe uma mensagem, o Senhor revelou porque um anjo apareceu aqui. Mas Paulo está dizendo, se um anjo vier ter convosco e trouxer um outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, além do que eu vos anunciei, além do que nós recebemos, além do que os apóstolos pregaram, vocês vão considerar anátema. Vamos cá. Deixa eu sublinhar aqui, irmãos. Seja anátema. Olha bem. Não aceitem. É anátema, a palavra anátema quer dizer maldito, amaldiçoado, não recebam, não é de Deus. Assim como já vos disse antes, Paulo já havia falado isso para os irmãos da galáxia, agora de novo eu vou falar novamente, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então, meus irmãos, você diz assim, pastor, então, mas como é que você passou 22 anos, sendo 17 anos como pastor lá dentro, pregando aquelas doutrinas? Você estava pregando maldição? Sim, muitas das vezes sim. É triste, irmãos, admitir isso. E foi uma das coisas que eu fiz na minha saída, foi dobrar meu joelho e falar, Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, eu sou um pecador. Me perdoa. Eu estava cego, eu estava enganado. Por quê? Porque quando chegamos na ICM, eles disseram, não está na Bíblia, mas o Senhor revelou. E eu olhei para aqueles homens e falei, meu Deus, esses homens são ungidos de Deus. Não podem estar mentindo. Não, é verdade, realmente Deus revelou para eles. Eles não estão mentindo. Como que você acredita, meu irmão, minha irmã? Você acredita que o seu líder espiritual, um homem que fala Senhor, Senhor, Senhor toda hora, que fala de sinais que... Mas está na Bíblia, pastor. Está escrito lá, nem todos que dizem Senhor, Senhor. Sim, meus irmãos, mas você fica cego. É por isso que nós empenhamos no trabalho como nós estamos empenhando aqui. É por isso que, irmãos, a internet hoje é a nova Catedral de Lindenberg. As redes sociais é a nova Catedral de Lindenberg. Por isso que nós estamos aí nesse trabalho, tentando libertar vidas, porque tem pessoas de Deus dentro desses lugares. Enganadas, cegas, pessoas que não conhecem, que não entendem que o Evangelho de Cristo é um, mas querem essa fantasia religiosa, porque é muito cômodo. Para que eu vou orar para Deus falar comigo se eu vou na igreja, o irmãozinho vem e fala, Deus me deu uma visão. Pode ser mentira, principalmente quando massageia o ego. Qual é o evangelho que mais cresce hoje?
Você vai prosperar, você vai receber, receba, Deus vai te dar tudo que você olha. Esse é o evangelho que prospera. A ICM, por exemplo, ela não prega o evangelho da prosperidade, mas é o evangelho do massageio do ego. Você chega lá pedindo oração, o irmão vem, ó, o Senhor mostrou que deu uma pedrinha branca para você, o Senhor mostrou que está agradando da sua vida, né? Mesmo que seja mentira, mas aquilo te agrada, aquilo massageia o ego. Uma irmã, há poucos dias, me contou uma experiência, diz ela que ela estava vivendo uma situação de pecado, ela estava tendo um envolvimento meio extraconjugal, um romance pela internet. E ela chegou na igreja, pediu oração, desesperada, angustiada, querendo o socorro de Cristo para largar, porque ela estava sentindo que aquilo era pecado, porque ela tinha o Espírito Santo no coração dela, mas ela estava em pecado. E ela querendo uma bênção de Deus na sua vida, querendo se libertar daquelas amarras. E ela chega na igreja, pede oração, o irmão uma visão. O Senhor mostrou que o anjo estava do seu lado, te abraçando, e ele estava, porque o Senhor estava agradando da sua posição. Qual posição? A de arrependimento? Não houve nenhuma palavra disso. Era massageio do ego, por quê? Porque ela pede oração e começa a chorar. É muito comum nessas igrejas, quando alguém começa a chorar, ele acha que Deus está falando com ele, mas estava chorando de angústia. E ela sai dali mais confusa do que entrou, mas Deus está agradando de mim, porque eu estou arrependida, ou não importa de eu estar em pecado. Outro caso foi uma irmã, eu ouvi essa história do irmão dela. Essa irmã estava envolvida num relacionamento homossexual com outra mulher. E ela chega na igreja angustiada, escondido, dentro do armário, como diz, né? Ela mesma usa a expressão. E ela chega na igreja, pede oração, os irmãos vêm para orar. E o irmão fala, olha, o Senhor mostrou que está agradando da sua posição. Ela sai da igreja e fala com o irmão dela, olha, hoje eu vou reunir com o papai, com a mamãe, você sabe da minha história, eu vou sair do armário, porque Deus mostrou que não está importando com o meu relacionamento homossexual. É evangelho anátema, maldito, mas as pessoas querem, porque massageia o ego. Meus irmãos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Por isso, seu apoio em canais como o meu é muito importante, irmãos. Isso aqui não é... Algumas pessoas entram, algumas pessoas estão presas a seitas religiosas, costumam entrar no canal e fazer aquela crítica. Você, ao invés de estar pregando o evangelho, você está aí falando mal de irmãos. Meus irmãos, nós estamos falando mal de irmãos, nós estamos falando de falsos profetas, nós estamos falando de heresias, nós estamos falando de evangelho apócrifo, nós estamos falando de engano, nós estamos falando de perdição da alma, nós estamos falando de condenação eterna. Um evangelho anátema não salva ninguém. Ou você acha que um evangelho anátema... Escreva aí. Você acha que um evangelho anátema salva? Ah, meus irmãos, que isso? Que Deus tenha misericórdia. Estamos chegando ao fim do vídeo. Espero que tenha contribuído com você para entender que nós temos que voltar à palavra e largar essas heresias de lado, esse evangelho apócrifo de lado, e voltar apenas para o ensino da palavra, da simplicidade do evangelho. Peço seu apoio, já deu seu joinha, comenta aí, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, e se não é inscrito, agora você já viu o vídeo. Se é isso que você quer, se inscreva, nos ajude a chegar aí aos 40 mil inscritos. Deus abençoe a sua vida grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.